Nesta videoaula, rapidamente, nós vamos recordar os casos de indeterminação. Nós já estudamos isso, né, em aulas remotas, mas é sempre interessante recordar. Veja só, quais são os casos de indeterminação? Conforme eu havia dito, são 7 os casos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós estudaremos, ou estamos estudando, na realidade, o caso 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e nós vimos alguns exercícios de infinito menos infinito. Então, os demais casos nós não estudaremos porque eles demandam um processo algébrico meio que complicado e não compensa executá-los usando limites. Nós vamos, na realidade, resolver os problemas de limite posteriormente quando estivermos finalizando derivadas e quando estudarmos o teorema de L'Hopital. Mas isso é outra conversa. Então, o que nós devemos saber sobre os casos de indeterminação? Nós devemos saber que para cada um dos casos, 7 casos, haverá um processo algébrico adequado, ou seja, processo que serve para isto, eventualmente não serve para aquilo e para nenhum outro mais. Então vamos lá. Toda vez que tivermos um 0 sobre 0, ou seja, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, gerada por polinômios, divisão de polinômios, né? Uma fração, polinômio no numerador e polinômio no denominador. O que é que devemos fazer? Nós vamos fatorar tanto o numerador quanto o denominador e trocar a expressão dada pela forma fatorada. Feito isto, nós vamos simplificar a fração. E ao simplificar a fração, ou seja, cancelando os termos semelhantes, nós levantamos a indeterminação. Nós cancelamos aquele fator que indetermina, ou seja, que gera o 0 sobre 0. Então, não esqueça, divisão de polinômios, gerou 0 sobre 0, fatora e simplifica. Tá? Eventualmente, nós podemos também ter o 0 sobre 0 sendo gerado por radicais. Você tem uma fração, numerador ou denominador envolve radicais, ou um ou ambos, não importa. Se o índice do radical for 2, você deve multiplicar pelo fator racionalizante que nós chamamos de conjugado. Se não for 2, por exemplo, for índice 3, raiz cúbica, aí o fator racionalizante será aquele que, multiplicado pelo que você tem, gera uma soma ou uma diferença de cubos. Né? Veja lá os casos de fatoração que você vai perceber qual deverá ser utilizado, tá certo? Então, recapitulando, radical, índice 2, gerou 0 sobre 0, multiplica pelo conjugado, não importa se for o numerador ou o denominador. Tá? E, eventualmente, quando você tiver polinômios com x tendendo a infinito, você divide cada termo pela maior potência de x. Tá? No caso infinito sobre infinito, que também nós estudamos, geralmente, nestes casos, envolvem polinômios, divisão de polinômios, uma fração, polinômio no numerador e polinômio no denominador. O que é que devemos fazer? Dividir cada termo da fração pela maior potência de x presente. Por quê? Porque ao fazer isto, nós tornamos os termos de menor potência insignificantes. Eles tendem a ser zero. Portanto, só serão considerados os termos de maior potência. E ao dividi-lo pela maior potência, cancela a variável, portanto, cancela quem está indeterminando, a tendência de indeterminação, e sobra somente o algarismo significativo. Então, polinômios, gerou infinito sobre infinito, óbvio, a tendência tem que ser infinita, você divide pela maior potência presente, tá certo? Nos demais casos, você deverá considerar isto quando der infinito sobre infinito. Né? Então, nos demais casos, você deverá considerar de valor somente o termo de cada membro da fração que tem o maior expoente. Certo? E também, em alguns casos, eventualmente, envolvendo radicais, um truque muito interessante de ser feito, um truque algébrico, é a troca de variáveis. Tanto vale para infinito sobre infinito, como vale para 0 sobre 0. Então, suponha que você tenha lá uma raiz enésima qualquer, né? Raiz cúbica, raiz quadrada, raiz quinta, não importa. Você chama isso de um número A. eleva ambos os membros ao expoente e some o radical. Aí você passa a ter polinômio e cai no caso anterior, ou seja,
você você fatora e tenta simplificar, tá certo? E cai nos casos anteriormente vistos. Os demais casos de indeterminação, por envolverem lá processos algébricos muito elaborados, complicados, e eventualmente algum conhecimento que você não tenha, por exemplo, o conhecimento de séries, nós vamos usar a regra de L'Hopital, que será ensinada posteriormente, num futuro bem próximo, quando nós estivermos fechando o estudo das derivadas. E você perceberá que, pela regra de L'Hopital, um francês, século XVII, você consegue resolver todos os limites sem usar os procedimentos algébricos, usando derivadas. É muito mais amigável à solução usando este procedimento.